Se você sente que você controla as coisas demais, que você quer controlar bastante as coisas que estão ao seu redor, ou que você tem, o perfeccionismo como uma forma de agir, que é tudo meticulosamente controlado, calculado e fazer tudo da forma mais perfeita, possível, saiba que isso pode estar escondendo vários medos por trás disso. Calma que eu vou te contar um pouquinho mais como que isso pode estar desenvolvendo. O seguinte, quando a gente cria esse excesso de controle, a gente quer saber o que vai acontecer, a gente quer saber como vai acontecer, tem a ver da gente não se colocar em lugares que a gente desconhece, claro, mas que isso pode gerar um medo. Então é de não entrar nessa sensação de não saber no que vai dar. Então se você controla as coisas, imaginar numa situação que você tem completo descontrole, isso dá um certo desespero, Então isso pode estar atuando bastante nisso de eu controlo para saber quando vai dar certo. Então muitas vezes a pessoa que é perfeccionista, ela sempre quer, não, porque ainda não está pronto, porque ainda não está bom o suficiente e não faz, e não entrega alguma questão, um trabalho, um projeto. Então sempre tem que tem que fazer mais alguma coisa, sempre está faltando algo. Nesse sentido, também é a nossa mente fazendo com que a gente não precise lidar com o fracasso. Ou eu só entrego quando eu sei que vai dar certo. Então, o controle, e aí também o perfeccionismo nesse sentido, tem um pouco de nos afastar do fracasso. Muito porque talvez lá atrás eu ainda carrego uma crença de que eu sou o fracasso, ou de que eu não sei fazer, ou a frase que você escutou lá atrás do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, Então, nesse lugar, você provavelmente escutou alguma dessas frases. E a criança, ela tem essa grande dificuldade de, por exemplo, eu fui lá e fiz uma coisa errada, Quando eu escuto que eu errei isso, a criança, ela não sabe diferenciar de que isso está errado, de que eu sou o erro. Então a criança vai identificando que eu sou o erro. Eu sou o erro, eu só faço tudo errado. Ou eu não faço nada certo, ou eu faço tudo incompleto, ou eu não consigo fazer as coisas sozinhos, ou não consigo fazer as coisas direitos. Eu não sei qual é a frase que você escutou, mas talvez você tenha escutado uma dessas frases e você quer garantir que você não passe por esse desespero de novo. Porque lá atrás, sim, fracassar foi um desespero. Ou não dar conta de algo foi completamente desesperador e talvez não tinha ninguém ali para te ajudar. Então hoje, para não entrar de novo com essa sensação, e talvez é isso que a nossa cabeça acha, acredita, que se eu fracassar eu vou sentir aquilo tudo de novo. Então, para garantir que eu não vá sentir, eu não deixo chegar. Ou eu faço o seguinte, deixo para cima, para a última hora, ou falo assim, eu não dei o meu melhor. Tudo bem se eu errar, eu já sei que eu não dei o meu melhor. Ou se fracassar, ou se não der certo, eu sei que foi porque eu não dei todo o meu esforço. Então tá tudo bem não dar certo, porque se eu desse o meu esforço, daria certo. Então a gente acaba se enganando nesse lugar. Então a gente acaba ficando muito paralisado. Porque muitas coisas a gente não tem o controle, a gente não tem a garantia de que vai dar certo e principalmente muitas coisas a gente vai errar, a gente vai fracassar e a gente não foi ensinado a isso, a errar, a fracassar e levar isso como um aprendizado. Quando eu olho para o fracasso, tem ali uma chance de eu aprender algo com aquilo para que o próximo passo seja diferente. Então, como eu não tenho essa construção, eu acredito que se eu errar, se eu falhar aqui, é o fim, é o desespero total, é quase a morte. Então, por isso que eu vou me esforçar ao máximo para ser aquela pessoa certinha, aquela pessoa perfeita, que faz tudo certinho. Ou então, eu vou fazer assim, eu não vou fazer tudo perfeito, porque de fato a gente sabe que não dá conta, mas eu vou dizer, olha, eu não dei o meu esforço máximo, por isso que não ficou tão bom. Ou a gente, às vezes, já vai até se desculpando antes, de entregar alguma coisa, olha, não tá tão bom, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Então, para que a gente possa amenizar tudo isso. Então, qual que é a forma, de a gente fazer isso?
É olhar lá atrás, olhar para essa criança e dizer, tá tudo bem, né? Tá tudo bem fracassar, tá tudo bem errar. Acolhe essa criança que tem esse desespero, que tem esse medo de errar, esse medo de fracassar. E aos poucos vai entendendo que, é por isso que eu tento controlar tudo, porque eu não quero que eu entre com alguma coisa que eu talvez não dê conta, porque lá atrás talvez eu não dei. Então vai se dando conta que talvez agora você já é um adulto, uma adulta, que pode dar conta, ou pode pedir auxílio para alguém ajudar a dar conta. Então esse perfeccionismo, esse controle, ele pode estar muito a serviço disso. Não quer dizer que é para fazer as coisas mal feitas, não é isso. Mas quando tu tem a consciência de que tu tá dando o teu melhor, aí tu pode ficar bem com isso. De que, olha, eu dei o meu melhor e às vezes ficou errado. Opa, o que falta para eu ser um pouquinho melhor? E um pouquinho melhor, e a gente vai nesse processo melhorando cada etapa. E não fica naquela coisa de que agora eu sou perfeito, porque não tem isso, né? Não somos perfeitos. Eu tenho até um quadro na minha casa que diz: somos perfeitos em nossas imperfeições. Se a gente olha para a natureza, a gente olha a perfeição, mas tu vai olhar lá no micro, lá nas plantinhas, nas folhinhas, elas não são todas do mesmo tamanho, né? Os bichinhos não são todos exatamente iguais, porque tem as suas, entre aspas, diferenças e imperfeições, vamos dizer assim. Mas nisso tudo tem uma perfeição. Então, quando a gente percebe isso dentro de nós, a gente pode ser muito mais leve de seguir. A gente pode seguir com menos peso, com muito menos medo, né? E o medo, no sentido, pode cada vez mais se aproximar de nós. E a gente identificar qual é o medo real. Porque desse lugar eu tenho medo do desespero, que é um medo muito maior que eu nem sei o que é. Então, é quase que eu tenho medo de sentir medo, que eu nem sei o que é. Desse lugar eu posso me aproximar do medo e dizer: olha, do que eu tô com medo? Eu tô com medo de vir aqui gravar o vídeo. Por quê? Qual é o medo? De eu falar alguma besteira? De eu falar alguma coisa errada? Ou das pessoas não gostarem do que eu falei? Ou elas não acharem que não faz sentido? Tá, tudo bem. O que eu posso fazer para minimizar isso? Talvez ler um pouco antes, estudar, escrever um roteiro. Aí cada um vai achar o seu jeito de fazer isso. E daí isso vai fazer com que a pessoa possa, de fato, começar a fazer, né? Começar a sair do lugar, sair dessa sensação de estar travado, né? Então, esse é o convite que eu deixo para você. Comece o movimento, mesmo que dê errado, mesmo que ainda não seja perfeito. Sabe aquele projeto, sabe aquela ideia, sabe aquela forma, né? Um relacionamento, não vai ter um relacionamento perfeito. Comece um relacionamento. Claro, tem coisas que são inegociáveis, então coloca isso, o que eu aceito, o que eu não aceito num relacionamento. E daí eu vou negociando a partir